E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio a Procuradora da República, Cibele Benevides, que lança livro sobre colaboração premiada. Doutora Cibele, boa noite, bem-vinda. Boa noite, um prazer estar aqui. Doutora Cibele, um livro sobre colaboração premiada, mas todos tratam de delação premiada. Afinal, qual é a diferença de colaboração para delação? Pela lei 12.850, o termo correto é colaboração premiada. Mas, na essência, é a mesma coisa. A delação premiada é como ela é comumente conhecida e como ela vinha, inclusive, sendo tratada pelas leis brasileiras antes dessa lei de 2013. Só que muitas pessoas criticam ou criticavam a delação como uma forma de traição, de deslealdade, ferindo uma ética entre os criminosos, né? Então, aí falava, o delator, ele é um traidor. E a lei, ela surgiu, essa nova lei de combate ao crime organizado, como uma forma de ressaltar o aspecto positivo de uma pessoa que estava praticando crime e que voltou ao cumprimento das leis democráticas de um país. Então, ele, ao invés de ser uma pessoa que está traindo um amigo, um colega, um comparsa, ele está ajudando a justiça do país a resolver, investigar e punir os crimes praticados por organizações criminosas. Doutora Cibele, está em curso no país a Operação Lava Jato, deflagrada pelo Ministério Público Federal, instituição integrada pela senhora. Qual a importância da colaboração premiada ou da delação premiada para a Operação Lava Jato? A própria Procuradoria-Geral da República disse que não seria possível a Operação Lava Jato sem a previsão do Instituto da Colaboração Premiada. Na verdade, a Lava Jato ela existe em cima de um tripé. Colaborações premiadas, que foram permitidas através da lei de 2013. Então, com o surgimento da lei, permitiu-se que a Lava Jato surgisse. Cooperação jurídica internacional, que é a possibilidade de se comunicar com outros países buscando informações sobre o dinheiro desviado e lavado lá fora, e a possibilidade de trabalhar em conjunto, força-tarefa. Então, a Lava Jato, ela existe, ela é esse ponto fora da curva que a gente chama, um caso de sucesso na justiça criminal brasileira, em razão dessa possibilidade, colaboração, cooperação e força-tarefa. Agora, doutora Cibele, para o cidadão, de uma forma geral, passa a impressão de que todos vão fazer delação e quem faz delação tem o perdão da pena, ou seja, pecou, foi criminoso e aí entregou todo mundo, está tudo ok. Como é que a senhora avalia esse tipo de leitura do cidadão comum? Às vezes é a leitura que é passada ao cidadão, né? Muitas vezes a gente absorve informações que não estão propriamente corretas. Cada acordo de colaboração premiada é um acordo. Então, pode ter mais vantagens ou desvantagens, dependendo do que foi negociado ali. É um caso de justiça negociada, em que o juiz não participa, apenas o promotor, o procurador da República, normalmente em número de 2 ou 3, e o réu e seu advogado. E eles vão negociando, eu tenho tanto para falar. Então a gente consegue diminuir a pena, mas aí não dá, porque não diminui tanto quanto eu queria. Então é um caso de barganha. Vai depender muito do talento do advogado e do talento dos procuradores. A justiça, como um todo, o sistema de justiça, ele tem que abrir mão de alguma coisa para poder obter um ganho maior, que é exatamente a delação dos comparsas e o desbaratamento da quadrilha. Não se quer impunidade. Mas, ao mesmo tempo, não se pode punir da mesma forma um réu que colaborou com a justiça, que devolveu o dinheiro, porque um dos requisitos das colaborações premiadas da Operação Lava Jato, e que está previsto na lei, é a recuperação do produto do crime. Então, além da recuperação do produto que foi desviado, a propina que foi paga, o dinheiro que foi roubado, esse dinheiro tem que ser totalmente devolvido, esteja onde ele estiver no mundo. Suíça, Ilhas Caimã, enfim. Além disso, é prevista uma multa em cima do patrimônio lícito do colaborador. Então, eu tenho esse apartamento, mas esse apartamento eu comprei com dinheiro do meu trabalho. Mas em cima do patrimônio lícito dele é cobrada uma multa. Além disso, ele tem que cumprir ainda algum tipo de pena, ou prestação de serviços, ou como o Youssef, passou 3 anos em recluso, né, em pena de reclusão. Ficou 3 anos em regime fechado. O Paulo Roberto Costa, 1 ano em prisão e depois ficou em prisão domiciliar e depois só se recolhendo aos fins de semana. Algum tipo de vantagem tem que ser dada a esse réu, porque ele está perdendo muita coisa também. Ele está perdendo tudo que ele roubou, e a gente sabe que a justiça brasileira ela só consegue esse dinheiro de volta com o trânsito em julgado. Normalmente, o trânsito em julgado de uma ação
é quando termina o processo e a gente sabe quantas instâncias tem, como demora o processo penal brasileiro. No caso de colaboração, ele, para poder fazer a colaboração, ele tem que devolver logo. Então, quantos milhões aí a Operação Lava Jato conseguiu repatriar e recuperar através da colaboração espontânea dessas pessoas? Dessa forma, o Estado, né, brasileiro, ele tem que sopesar. Vale a pena diminuir a punição dessa pessoa em troca do que ela vai dar, e isso a gente só vê em cada caso concreto. E existe colaboração premiada sem entregar provas? Porque a grande defesa dos que estão sendo acusados é dizer, é uma delação só no discurso, sem provas. Existe colaboração sem prova, doutora Cibele? A colaboração premiada prevista nessa lei 12.850, ela requer uma coisa que se chama corroborative evidence, significa prova de corroboração. Ela vem do direito americano e também é prevista na Itália. Na Itália é chiamata di correo vestita, é a chamada de corréu vestida, não é uma chamada nua. O corréu tem que trazer uma prova além da palavra dele, no Brasil também. Então não adianta o advogado chegar para o procurador e dizer, eu quero fazer um acordo para o meu cliente. Aí o procurador diz, tá, me dê algum indício, alguma prova, você tem que me dar um sinal de que você está falando a verdade. Só a palavra não é suficiente. Só a palavra não é suficiente sequer para fechar o acordo, que dirá para condenar alguém. Então esse discurso de que, não há provas, depende da visão de quem está argumentando isso. Para fechar o acordo de colaboração premiada, tem a palavra do colaborador e provas que ele traz. Se essas provas são suficientes ou não para condenar alguém, o processo é que vai dizer. Mas nunca só a palavra de alguém é suficiente para sequer processar, que dirá condenar. Doutora Cibele, então, falando agora do lançamento do seu livro, vai ser na próxima quinta-feira, na Justiça Federal. Traga os detalhes para quem quiser participar. Bom, eu convido a todos. É fruto da minha dissertação de mestrado. Passei 2 anos pesquisando sobre colaboração premiada. E o lançamento eu escolhi fazer aqui em Natal. A editora é de Belo Horizonte. Poderia ter feito lá ou em Brasília. Eu ainda vou lançar em Brasília. Mas a estreia vai ser em Natal, na querida Justiça Federal, que é onde eu trabalho. Assim, eu trabalho no Ministério Público Federal, mas minhas audiências são sempre lá. Então, contei com essa generosidade dos juízes federais daqui para ceder o local e vai ser quinta-feira que vem, dia 4 de maio, às 5h30 da tarde. Todos estão convidados. O livro, apesar de ser jurídico, a pessoa leiga consegue compreender porque eu faço um apanhado sobre criminalidade organizada, a história da máfia e por que é preciso, para romper esse pacto de silêncio do crime organizado, haver a previsão da colaboração premiada. Então é interessante para o leigo também. Convido a todos. E o livro está sendo vendido onde, doutora Cibele? O livro está na pré-venda no site da Livraria Del Rey, www.livrariadelrey.com.br, Del Rey com Y. E após o lançamento aqui em Natal, ele vai estar disponível em todas as livrarias. Livre aí para todo mundo comprar. A gente conversou aqui no estúdio com a Procuradora da República, doutora Cibele Benevides. Doutora Cibele, obrigada, sucesso no lançamento. Obrigada, muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece? Fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário. Ótima noite para você, boa semana.